Comissão do impeachment ouve mais testemunhas de defesa esta semana. A próxima reunião começa daqui a pouco. Lei que regula empresas juniores é homenageada no plenário e conheça propostas de senadores que mudam regras para licenciamento ambiental e cartões corporativos do governo. Boa tarde. A regulamentação da criação e organização das empresas juniores foi celebrada hoje em sessão especial no plenário do Senado. A lei entrou em vigor em abril deste ano. Ela regula a criação e organização das empresas juniores que funcionam no âmbito das universidades. Ela tem que ser formada por estudantes matriculados na graduação. Elas podem desenvolver projetos e prestar serviços de modo a contribuir para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos associados, capacitando-os para o mercado de trabalho. Começamos pequeno, um aqui, outro ali, e hoje nos tornamos grandes. Hoje são mais de 320 empresas juniores regularizadas em todo o país, presentes em mais de 80 universidades. Percebemos que dessas empresas juniores começaram a sair jovens conectados uns com os outros e principalmente com o desejo de construir um Brasil melhor. Brasil, nossa geração está chegando. Obrigado. Com a aprovação da lei, as empresas juniores terão um suporte muito maior e com esses recursos, cada uma conseguirá alavancar seus resultados de forma rápida e trará os resultados que o movimento precisa. E, portanto, criar essas oportunidades para milhares e milhares de jovens empreenderem já no ambiente da universidade. Tudo o que eles queriam era uma bolsa e depois um emprego ou um concurso. Jamais, ou em sua minoria, se pensa em ser empreendedor, pois ele não vem com aquelas práticas, ele não é incentivado, instigado a fazer esse tipo de atividade. O Brasil hoje tem 11 milhões e meio de desempregados. No meio dos desempregados, o maior volume de desempregados está na juventude. Talvez esta lei, com mais um ano, com mais 2 anos, 3 anos, possa ser um elemento fundamental para o combate ao desemprego no melhor segmento que poderia ser o segmento da juventude, que está gerando com o seu talento dentro da universidade a perspectiva do seu futuro e do seu próprio emprego, sem pedir emprego a ninguém. Mais transparência e maior controle dos gastos considerados sigilosos da administração federal. Seguiu para o plenário do Senado o projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Os cartões corporativos do governo federal foram criados por lei em 2001 para o pagamento de despesas imediatas sem burocracia. De início, os cartões contemplavam apenas as altas autoridades. Mas o benefício foi ampliado para as equipes da presidência, servidores da inteligência e ministérios. O problema veio com a falta de transparência. Em 2015, dos 15 milhões de reais gastos pela presidência da República, 13 milhões e 400 mil foram considerados sigilosos. Até se compreende, em determinados casos, por exemplo, que a ABIN tenha gastos considerados sigilosos, se compreende até que alguns gastos próximos à presidente da República também possam estar sendo classificados como sigilosos, até por uma questão de segurança da sociedade, do Estado, como é alegado em lei. Agora, certamente, muitos desses gastos deveriam sim ser disponibilizados, quer dizer, para que nós soubéssemos efetivamente o que está sendo adquirido e aonde está sendo adquirido. O Tribunal de Contas da União tem acesso a informações fora do alcance dos cidadãos comuns. O controle anual realizado desde 2004 gerou recomendações. Assim, os saques em dinheiro, que chegaram a 41% do total das despesas com cartões corporativos, caíram para 22% em 2012. Mas todos concordam que é preciso avançar mais. A sociedade está clamando por mais transparência, né? O Congresso é um movimento sem volta. Não só as transparências que a própria legislação exige, mas a transparência ativa. Então, com certeza, nesse trabalho, nós vamos nos concentrar também em ver daquilo que está sendo classificado como sigiloso, o que poderia, por exemplo, depois da despesa realizada, ter a transparência colocada para a sociedade, né?
O projeto do senador Ronaldo Caiado, relatado pelo senador João Capiberibe, veda os saques em dinheiro, aumenta a transparência e estabelece normas de controle mais rígidas para os portadores de cartões. Segurança de Estado é uma coisa. Agora, quando é para hotelaria de luxo nas viagens, mordomia para assessores, gastos ilimitados para ministros, isto aí é inaceitável num momento de crise como esse que nós estamos vivendo. O Senado também analisa uma proposta de mudança na Constituição que acaba com parte do processo de licenciamento ambiental. A matéria está pronta para ser votada em plenário. Ela passou pela Comissão de Constituição e Justiça, mas gerou muita polêmica com entidades que defendem o meio ambiente. Pelo texto, uma obra poderia ser iniciada apenas com a apresentação do estudo de impacto ambiental feito pelo empreendedor, sem haver, posteriormente, a possibilidade de interromper ou cancelar o empreendimento. A proposta passou pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça, mas, segundo o Ministério Público Federal, o projeto fere a Constituição. A Constituição Federal garante que toda e qualquer situação, questão, enfim, tudo deve ter a possibilidade de ser levado ao exame do Poder Judiciário. E essa proposta de emenda à Constituição veda que o Poder Judiciário, uma vez iniciada a obra, suspenda ou cancele essa mesma obra ou atividade. O licenciamento ambiental é dividido em 3 etapas. A primeira é o estudo de impacto ambiental. Apresentado pelo empreendedor, deve mostrar a viabilidade do projeto e as medidas para compensar possíveis desgastes ao meio ambiente. Esse estudo tem que ser aprovado pelo órgão competente federal ou estadual. Cumprida essa etapa, o empreendedor recebe a licença de instalação, que permite o início da obra. A licença de operação é a última etapa. Nesta fase, o empreendimento passa por uma vistoria, que deve comprovar o cumprimento de todas as exigências e detalhes técnicos. Só a partir daí, o empreendimento está liberado. Mas, se a mudança for aprovada, a obra poderá ser iniciada já na primeira etapa, apenas com a apresentação do estudo de impacto ambiental e sem o aval do órgão competente. A gente sempre tem uma certa tendência a achar que a solução dos problemas está na mudança da norma, né? Quando, na verdade, uma parte significativa está na necessidade de você melhorar os procedimentos de tramitação, diminuindo a subjetividade, padronizando os termos de referência para os estudos ambientais. Não existe um número consolidado de obras inacabadas no Brasil. Em 2013, uma auditoria do Tribunal de Contas da União revelou a existência de 400 obras não concluídas. Segundo essa consultora, o licenciamento ambiental é um dos principais motivos de interrupção de obras. O licenciamento ambiental é, de fato, um grande problema, né, para fins de cumprimento de prazos. Isso porque não há qualquer previsão, e talvez seja esse o intuito da PEC, de justamente coibir eventuais ações a qualquer etapa do licenciamento ambiental. A nossa preocupação com relação à PEC 65 não é em tirar a licença ambiental. Pelo contrário, as licenças ambientais têm que ser dadas, têm que ser estudadas e têm que fazer com que aconteça o licenciamento ambiental. A nossa preocupação é que, depois da licença ambiental, não haja uma paralisação por qualquer ato administrativo. Para adequar o projeto às questões legais, o senador licenciado Blairo Maggi apresentou uma emenda que será analisada em plenário. O texto altera 2 pontos da proposta que foram muito criticados pelos especialistas. Pela emenda, para iniciar uma obra não basta apenas apresentar o estudo de impacto ambiental. Ele precisa ser aprovado pelo órgão competente. A emenda recupera também o direito de o Poder Judiciário suspender ou cancelar uma obra em andamento. Ela não fala no relatório de impacto ambiental. E o relatório de impacto ambiental é um documento que é feito junto com o estudo para apresentar à sociedade, principalmente as pessoas que podem ser impactadas pela obra,
o que vai ser aquela obra, quais são os impactos que ela vai causar na vida das pessoas. Se a gente quebra isso, que é a proposta da PEC 65, a gente fragiliza, e eventos como, por exemplo, de Mariana, né, da Samarco, que chocou o Brasil e o mundo, podem se repetir muitas vezes. Mais 4 testemunhas de defesa vão falar hoje na Comissão Especial do Impeachment. A reunião está marcada para daqui a pouco, às 14h. Para senadores favoráveis ao impedimento da presidente, o processo está demorando. Os que a apoiam dizem que é preciso garantir a ampla defesa de Dilma. Nesta segunda-feira, a comissão do impeachment ouve mais 4 testemunhas da defesa, entre elas o ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Ao todo, faltam 25 testemunhas da defesa para depor na comissão. Nesta semana, novamente, haverá reuniões todos os dias, mas os senadores já admitem que talvez não sejam suficientes para concluir todos os depoimentos e que podem usar o início da próxima semana para terminar as oitivas. Na última sexta-feira, senadores pró-impeachment criticaram a quantidade de testemunhas de defesa, os questionamentos e as respostas dadas, que eles consideraram repetitivas. Testemunhas que não têm nada a ver com o fato, não sabem narrar o fato, vêm aqui discutir teses, aquilo que deixa claro pelo Código de Processo Penal, as pessoas têm que vir falar sobre aquilo que está exatamente sendo acusada a presidente da República, ou seja, nas pedaladas e nos decretos, e a todo momento tergiversando e realmente simplesmente procrastinando a final do relatório. Repetitivo, mas é necessário, porque ao final de contas você vai ter assim um conjunto bem importante de testemunhas falando do caso e você vai ver que todas dizendo a mesma coisa. E ninguém pode dizer, mas essa testemunha é ligada a presidente da República, porque não é. São funcionários, servidores públicos de carreira do Estado e que atuam agora como sempre atuaram a vida inteira. Pode ser cansativo e de fato está sendo cansativo, não custava nada marcar 3, no máximo 4 testemunhas por dia. Outras notícias na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.